Olá, pessoal, muito boa noite. Déia Fernandes começando mais uma live nessa segunda-feira, 2 de setembro. Peço perdão a vocês pela demora, né? Pela delonga para entrar. Para aqueles que não me conhecem, Déia Fernandes, nessa segunda-feira, 2 de setembro, pela página Ecoando a Voz dos Mártires, começando mais uma live. Sou advogada internacionalista, jornalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que tem por funções denunciar as violações de direitos humanos no mundo muçulmano, bem como a perseguição religiosa que acomete não somente países muçulmanos, como também países comunistas, e também o combate ao antissemitismo. Temos trabalhado esse tema aqui no Brasil. E Roraima, né? Roraima, nós somos a única ONG que tem trabalhado a questão de Roraima junto às autoridades competentes, junto ao parlamento, ao executivo, aqui nas redes, no STF. Ingressamos no ano passado com um pedido de amicus curiae. Boa noite, querida Luzia, muito boa noite. Nós ingressamos com esse pedido no STF para defendermos o estado de Roraima devido ao caos que está acontecendo lá, em razão da imigração em massa de venezuelanos para o estado de Roraima. E, infelizmente, é uma pauta que nós estamos trabalhando já há algum tempo, porque não houve ainda, infelizmente, preocupação no Brasil de debater de forma séria essa questão e de abraçar Roraima. O nosso povo precisa de socorro. Então a gente tem trabalhado essa pauta. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, eu estou também compartilhando essa live, ou tentando compartilhar nas minhas redes. Parece que eu vou conseguir. E eu peço a vocês que façam o mesmo. O Facebook já há muito tempo está boicotando o meu trabalho, né? As lives tiveram uma queda muito grande de visualização, mas eu conto com todos vocês para nos dar apoio nessa peleja que não é nada fácil. Muito obrigada, minha amiga Edna Congo, por estar aqui conosco. Muito boa noite. Obrigada aí pelo reconhecimento do nosso trabalho. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Meu querido Richard, que nunca falta, está sempre aqui conosco. Boa noite. Marcos Somas, boa noite. E eu peço a vocês, gente, compartilhem essa live no máximo de grupos que vocês puderem, tá? Eu considero essa live de hoje, na realidade, a gente vai fazer essa live dividida em 3 partes, porque o assunto é extenso e por demais necessário. Vou deixar claro para vocês. Boa noite, Ana Silveira. Isso mesmo, compartilhando nos grupos. Essa live eu considero uma das mais importantes desde o meu início, há alguns anos atrás, nessa militância. A gente vai, ela eu considero importante porque eu vou entrar aqui na forma com que o Islã ortodoxo está sendo apresentada por igrejas e universidades. Né? Porque, entenda bem, não adianta nada eu, uma formiguinha, ficar na rede noite e dia e debatendo esse tema junto às autoridades, quando universidades, tanto públicas quanto privadas, inclusive universidade evangélica, e além da academia, né, além das universidades como um todo, e as igrejas, né, estão simplesmente dando voz a representantes do Islã ortodoxo. O que eu chamo de Islã ortodoxo, já quero deixar claro, porque já teve seguidor lá no meu Facebook que foi: Déia, isso é fantasia tua, não existe essas vertentes islâmicas e tal. Quero deixar claro para vocês. Eu não posso, eu estou num debate também acadêmico, tanto é que eu vou trazer aqui para vocês um artigo acadêmico, tá? Que hoje eu estava dando as minhas lidas, assim, pesquisando, e eu encontrei esse artigo, que é justamente na área de antropologia da Unicamp. Cadê a Unicamp? Deixa eu ver se é Unicamp, gente.
Da USP, tá bom. Esse artigo foi publicado numa revista de antropologia da USP. Então, hoje, eu vou trazer para vocês, vou mostrar como se dá essa estratégia do Islã, utilizar o meio acadêmico para enganar os infiéis. Isso é muito sério, porque os nossos futuros professores que estão estudando antropologia, psicologia, porque esse artigo também tem ligação com a questão da psicologia. Então, vocês vão ver como eles estão infiltrados dentro das universidades e utilizando Taqiyya, Kitman e todas as estratégias de mentira do Islã para poder formar futuros professores, sociólogos, cientistas políticos e especialistas em várias áreas para propagar a mentira. Então, isso é muito sério e a partir desse artigo eu fui pesquisando, cheguei a um outro também que fala sobre identidade muçulmana no Brasil. E através desse segundo artigo, que a gente não vai falar hoje, né, eu descobri o revisionismo histórico que já existe no Brasil há mais de uma década. Professores se unindo para trazer uma nova narrativa islâmica sobre a presença de muçulmanos no Brasil, que remontaria a quem, gente? A Pedro Álvares Cabral. Existe já toda uma narrativa construída de forma mentirosa e que, aliás, isso não é só no Brasil, é na América Latina como um todo. A gente já, inclusive, sabe de Erdogan, o déspota tirano lá na Turquia, que já esteve fazendo um grande evento aqui, trazendo essa tese tosca de que os muçulmanos são uma espécie de povo nativo aqui na América Latina. Então, isso é muito sério, porque eles já estão fazendo revisionismo histórico, antropológico e tudo mais que vocês possam imaginar, e simplesmente o brasileiro está fingindo que isso não existe. A gente precisa denunciar isso. Isso é muito sério. É um ativismo islâmico dentro das universidades. Então, eu peço a você que preste atenção, a gente vai fazer essa live. Hoje é a primeira parte, vamos fazer uma segunda e uma terceira parte falando sobre essas questões que eu considero importantes. E hoje a gente vai buscar uma questão de doutrina. Eu sou muito pragmática falando sobre o Islã. Hoje eu quero também entrar na questão doutrinária, já que eu estou falando sobre como essas teses absurdas estão sendo propagadas nas universidades. Então eu sou obrigada a falar alguma coisa de doutrina, né? Eu sei que tem gente que não gosta, mas é necessário, muito necessário a gente falar sobre isso, ok? Então vamos começar, já, sem mais delongas, né? Então, quando eu falava de Islã ortodoxo, é o seguinte: por que eu falo Islã ortodoxo? O Islã ortodoxo, quando eu falo esse termo, você leia Islã verdadeiro. O Islã na sua essência, o Islã de concepção wahhabita, de concepção salafista na área sunita, tá? Na sua vertente sunita, como eu já falei, e eu sou obrigada sempre a repetir, porque sempre tem um novo seguidor. Boa noite a todo mundo que está entrando aí, Shirley, Laércio, Fabrícia, meus queridos, boa noite. Então, sempre tem alguém que está assistindo pela primeira vez, então eu tenho que informar. O Islã tem duas grandes vertentes, na realidade tem várias, mas tem duas grandes vertentes, né? E a maior parte dos muçulmanos fazem parte da vertente sunita. E essa vertente tem pelo menos 90% a 85%, depende aí de quem faz a estimativa, de muçulmanos no mundo. E o xiita, comandado lá pelo Irã, né? O sunismo ele tem base principalmente no Egito, base doutrinária no Egito, onde fica a Universidade de Al-Azhar, no Cairo, e também na Arábia Saudita, berço de todo o Islã. Já o xiitas, né, eles têm a base doutrinária deles, advinda dessa teocracia sanguinária chamada Irã. Tá? Então, o que ocorre? Quando a gente fala Islã ortodoxo, a gente está falando do Islã que é seguido pelos países muçulmanos, do Islã apregoado conforme ensinou o profeta Muhammad, que, segundo os maiores especialistas, tanto do sunismo quanto do xiismo, é esse Islã que deve ser seguido. Esse
que vem os seus ensinamentos principais da Universidade Al-Azhar e também dos centros ideológicos lá no Irã, ok? Então, quando eu falo do ortodoxo, então é aquele que é o verdadeiro, que deve ser professado. E que, infelizmente, eu percebo, eu não posso ser hipócrita, que dificilmente vai ser mudado. Por quê? Porque existe uma outra faceta do Islã, a faceta apóstata, a faceta murtad. Essa faceta apóstata, ela é justamente aquela que defende a ideia da reforma no Islã. Boa noite a todo mundo que está entrando. Existem, sim, reformistas. Se eu não falar que existem, gente, eu estou sendo tão desonesta a nível intelectual quanto a esquerda que simplesmente reverbera mentiras do Islã. Não posso reverberar mentiras. Inclusive, eu vou fazer uma live futuramente só sobre a questão da reforma no Islã. Questão essa que a comunidade internacional deixa de lado, as principais lideranças islâmicas do mundo também deixam de lado, porque eles dizem que o Islã ortodoxo é o certo, é o que deve ser seguido. Porém, existe hoje pessoas no Islã, existem pessoas no Islã, pensadores, religiosos, que, é claro que é em pequeno número, mas que tentam mudar os preceitos que formam a fé dos muçulmanos pelo mundo afora, né? Muitos tentam fazer com que os muçulmanos eles venham a colocar em prática a parte do Alcorão que foi revelada a Maomé quando ele estava em Meca. Né? Porque a teologia islâmica, vamos deixar claro, já vou entrar agora na doutrina, tá bom? A teologia islâmica, ela divide o livro sagrado do Alcorão em duas ordens, em dois níveis, né? Ele divide o livro, ou seja, as suratas, que são os capítulos do livro sagrado do Islã, o Alcorão. Então, existem as suratas mecanas e as suratas medinenses. O que são as suratas mecanas? São aquelas suratas que Muhammad escreveu quando ainda era um líder obscuro que tinha pouquíssimos seguidores lá em Meca. Ele se levantava contra a apostasia na época e tudo mais, juntou um pessoal. Então ele dizia para os seus seguidores que recebeu revelações já lá, né, através do anjo Gabriel, né, do suposto anjo Gabriel. E essas suratas, esses capítulos do Alcorão iniciais, e o Alcorão não vem em ordem cronológica, já aviso isso, era no sentido de ideias pacíficas. Inclusive, muito da doutrina dessa revelação que ele recebeu foi copiada tanto do cristianismo quanto do judaísmo. Exemplo, inicialmente os muçulmanos rezavam voltados para Meca. Posteriormente, inicialmente era para Jerusalém, como os judeus, copiando. Depois passou para Meca. A mesma coisa, jejum, rezas, como os judeus fazem. A mesma coisa, proibição de comer carne de porco, como os judeus fazem, né? E várias outras situações que eles copiaram, né? Então, era pacífico e tudo mais. E são esses versos que hoje os muçulmanos costumam usar quando fazem taquia no Ocidente, né? Porém, existe essa divisão da teologia islâmica, tá? Deixando claro, você não vai ver em universidade nenhuma muçulmano dizendo dessa divisão de estudos do Alcorão, né? Das suratas mecanas e das medinenses. Então, as suratas medinenses já são aquelas em que o Maomé recebeu a revelação, né? As revelações, num período que ele já estava se levantando como líder político, religioso, militar, em que ele já tinha armas, ele já tinha pessoas predispostas a levar sua doutrina através da espada. Então, é essa divisão. Os muçulmanos que seguem o Islã ortodoxo, que é o Islã verdadeiro, eles acreditam que todo o Alcorão, e o Alcorão mesmo deixa claro isso, tradição islâmica também deixa, todo ele é um livro que é a boca de Alá na terra e que deve ser obedecido em qualquer hipótese. Porém, os reformistas são aqueles muçulmanos que acreditam que só o Corão de Meca, que é o mais, né, é o mais pacífico, que deve ser seguido. Existe sim, se eu disser que é mentira, gente,
eu tenho vários e vários depoimentos, estudos que mostram lideranças muçulmanas e intelectuais, inclusive prêmio Nobel. Você sabia que houve um prêmio Nobel lá de literatura no Egito? Eu falei sobre ele na última live que eu fiz. Então, esse prêmio Nobel morreu porque simplesmente defendia a ideia de se retirar de todo esse corpo doutrinário do Islã, as suratas desse Corão medinense. Ele morreu porque a Universidade Al-Azhar, que representa o verdadeiro Islã, o Islã ortodoxo, disse: ele é um apóstata, ele é um murtad. Essa condenação, quando veio do principal centro ideológico sunita do mundo, que abarca 90% dos muçulmanos no mundo, quando vem uma condenação deles, qual é a leitura do muçulmano segundo seus textos sagrados? A leitura é a seguinte: se o centro ideológico, né, o pilar da doutrina sunita no mundo diz, ou melhor, condena um muçulmano por apostasia, nós temos o direito de matá-lo. Né? Inclusive, Al-Azhar já ensinou várias vezes seus escritos, seus livros, para alunos, né, de tudo quanto é idade. Inclusive, a Al-Azhar teve à frente com livros didáticos em escolas públicas do Egito. Então, eles ensinavam o seguinte: se uma liderança política ou religiosa não aceitar matar um murtado, um apóstata, qualquer muçulmano tem o direito, né, outorgado por Alá, ou melhor, o dever de matá-lo. Então, esse prêmio Nobel da Paz foi morto por muçulmano porque simplesmente disse apostasias, porque é uma apostasia, por exemplo, pregar a paz entre muçulmanos, cristãos e outros mais, né? E outras apostasias. Enfim, mas eu já falei sobre esse assunto, não vou entrar muito nele. Então, o que ocorre? Existe sim, então, os muçulmanos que a gente conhece aqui no Ocidente, boa noite a todo mundo, como moderados, boa noite, Marilda, como moderados, e que são de fato, gente, de fato e de direito. Eu vou usar os dois termos. Quem é do mundo jurídico, e existe o direito islâmico, tá? Deixo bem claro. Aliás, eu sigo um dos maiores especialistas em direito islâmico da Europa, um palestino chamado Sami Al-Dib. Se der tempo, eu vou trazer alguns ensinamentos sobre o direito islâmico, porque, gente, eu sou fraquinha, eu recorro a quem conhece do Islã, eu não recorro a sheik mentiroso, eu não recorro a professores, né, universitários levianos, né, que não estudam a fundo a doutrina e falam um monte de besteira. Eu recorro a quem sabe do assunto, tá? Então, o que ocorre? Há esse movimento, só que esse movimento de reforma é fraco, é pobre, e ainda tem uma outra vertente, que quando eu falar na reforma eu vou entrar nessa vertente, que são aqueles que pedem a reforma, mas ao mesmo tempo não reconhecem o aspecto perverso, malévolo do Alcorão de Meca, ou melhor, de Medina, né? Tem um pessoal aí que fala de reforma, mas, né, no fundo ele está fazendo uma taquia. No futuro a gente fala sobre isso. Vamos então ao artigo que me interessa, que eu não quero demorar muito nessa live para não ficar comprida, porque vão ser 3 lives, né? Quarta a gente deve fazer outra e tudo. Vamos lá, a gente vai ser bem didático. O título do artigo, porque hoje eu estou entrando no mundo acadêmico para desmascarar ativistas islâmicos travestidos de professores. O título desse artigo da revista da USP de 2008 é O Sacrifício do Carneiro Islâmico como Objeto Transicional. É uma antropóloga que pega teorias dentro da antropologia e da psicologia para decodificar os símbolos desse tipo de festa. É uma festa islâmica, a festa do sacrifício, chamada Eid al-Adha. Eu não sei falar árabe, como vocês já sabem, né? Que é a segunda maior festa da região islâmica. Essa senhora, que eu vou trazer aqui a indumentária dela, ela é uma professora que é doutora. Cadê? O nome dela é Francirose, nome lindo, Francirose Campos Barbosa Ferreira.
ela é do PRODOC, Instituto de Artes da Unicamp, doutora e mestre em Antropologia Social pela USP, pesquisadora do Grupo de Antropologia Visual e do Núcleo de Antropologia da Performance e do Drama. Quanto drama, né, gente? E também é diretora dos documentários Allahu Akbar, Sacrifício e Vozes do Islã. Gente, coisa linda, né? Doutor... Vamos ver o que a doutora em antropologia da USP escreveu? Vamos ver as bobagens? Claro que eu não vou entrar em todas, o artigo é enorme, mas algumas que eu considero importantes. Então, como eu já falei, ela usa a teoria winnicottiana do não-eu. Olha que lindo, gente. Ela usa uma teoria do não-eu e também outra teoria para explicar a atuação do ator, né? Questão antropológica, tentar entender uma simbologia islâmica. Agora, eu vou deixar claro uma coisa aqui para vocês. Para falar sobre essa senhora, né, que promove um verdadeiro embuste intelectual, eu quero fazer uso das palavras de um dos maiores, não, o maior orientalista de todos os tempos, né? Eduardo Said. Gente, Eduardo Said foi um palestino que era, na realidade, ele era professor, né? Ele morreu, né, há alguns anos, ele era professor de uma universidade americana e ele deu asas à tese do orientalismo. Sabe essa tese de ver o Ocidente como mal perverso, como conspiracionista? Ele dizia que a nossa bibliografia, a nossa literatura ocidental sobre o Islã era baseada em estereótipo, preconceito, era mentirosa e que era um lixo. Ele chamava o palestino, ele dizia que a gente não tinha percepção do que era o mundo islâmico de fato. Então, todo autor que escrevesse sobre o Islã, Eduardo Said, tá? Qualquer um que estude ciências humanas já ouviu falar nesse cabra, pelo amor de Deus. Se você nunca ouviu, tá complicado, se você é da área de humanas. Então, o que ocorre? Ele dizia que a bibliografia, os autores eram racistas e também toda essa bibliografia era lixo, porque não retratava o Islã como ele é de fato, né? Então ele dizia da vitimização, tudo isso que a gente já sabe. Então, como o Eduardo Said dizia que os ocidentais só publicavam lixo, eu vou usar as palavras dele, vou usar essa licença, né? Não poética, licença acadêmica, para citar o Eduardo Said. Eu concordo. Tem ocidentais, não todos, tá? Porque toda generalização é burra, Eduardo. Toda ela é burra. Então, entenda bem, tem autores, sim, ocidentais, que usam... Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Isso, olha só, o Vitor, meu querido, que está sempre me acompanhando, meu amigão de São Paulo, já está trazendo aqui link do Samuel Dib, que é uma das maiores autoridades em direito islâmico de toda a Europa. Sou apaixonada por ele, meu sonho é conhecer esse homem maravilhoso, a nível intelectual, tá, gente? Deixando bem claro aqui. Enfim, então o que ocorre? Voltando aqui ao que eu estava falando. Então, o que ela produziu é um lixo, e a gente vai mostrar por que é um lixo. Realmente ela não conhece o mundo islâmico, porque, entenda bem, tese antropológica, teorias antropológicas, sociológicas, psicológicas e outras ógicas da vida, elas não têm como reportar, ou melhor, retratar o que é o Islã a nível simbólico, porque você precisa pegar, dona doutora na USP, você precisa pegar as categorias islâmicas e estudá-las no seu contexto. Sabe? No seu contexto, dentro do olhar da própria religião, o que diz a jurisprudência, o que dizem os teólogos, o que dizem as lideranças islâmicas, fora do contexto, gente, da taquia, fora do contexto da muruna. O que é a muruna? É a suspensão da Sharia, a lei islâmica, em países onde os muçulmanos são minoria, tá? E a Sharia ela é suspensa, ou seja, eles podem fazer tudo, frequentar tudo, não tem problema nenhum, podem beber, podem fazer o que for, porque eles são minoria e é para enganá-los infiéis, kafir, até conseguir a segurança, né, necessária, ver que eles não têm nenhum tipo de oposição e a partir do momento que eles se tornam uma minoria mais expressiva, mais poderosa, eles começam a reivindicar a imposição à Sharia, não somente em relação aos muçulmanos, mas principalmente em relação a você, infiel. Então,
Não tem como você pegar categorias ocidentais, o nosso olhar, né? E principalmente ela fez a pesquisa dela de campo, porque ela diz que ela é doutora no assunto, sempre estudou Islã há anos e tal, fala um monte de bobagem, mas tudo bem. Ela pesquisava comunidades islâmicas em alguns lugares em São Paulo, em algumas comunidades em São Paulo, e muito bem não, muito orientada por lideranças islâmicas. Nem tudo ela podia retratar, nem tudo ela podia saber. Então ela estava dentro de uma circunstância em que ela era comandada em tudo que fazia ou escrevia. Tá? Então ela não tinha liberdade de pesquisa. Quero deixar claro, ouçam, vocês que estão me ouvindo agora. Eu li e vou deixar o link desse artigo acadêmico. Ela foi cerceada em vários momentos por um sheik que é assim com a Universidade Metodista, o sheik Jihad Hassan. Esse que é a maior representação islâmica no Brasil. Ele foi um dos consultados por ela. E teve um determinado momento que ela queria gravar, vou dar um exemplo aqui, está no artigo. Ela queria gravar essa festa de sacrifício chamada Eid al-Adha. Ela quis que para degolar lá o carneiro e tudo mais, e os outros animais de sacrifício, que é um sacrifício que lembra o sacrifício de Abraão, né? Quando Isaac quase sacrificou o seu filho Abraão. Eles lembram isso, né? Mas de uma visão completamente deturpada ao fato original que a Torá nos mostra como real, né? Enfim, mas ela diz que foi lá assistir e tudo mais, e no momento ela queria filmar, só que antes ela pediu ao Sheikh Jihad, que ela diz que é amiguinho dela, a gente não sabe nada de Islã, a mulher é tão ignorante que ela acredita que o Sheikh Jihad, um sírio, gente, o cara é sírio, tá? Com todo respeito, tá, Sheikh? Mas ele é sírio, naturalizado brasileiro. Sabe onde ele aprendeu o Islã, gente? Na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o berço do arabismo. É aquela visão ortodoxa que eu falei aqui, malévola, perversa, que manda matar adúltero, homossexual e o caramba quatro. É esse sheik que estudou lá, sírio, árabe, muçulmano, tem naturalização brasileira e estudou o Islã no pior país para se estudar Islã, onde o Islã é aquele ortodoxo terrível. Aí ela vai e acredita num cara que acredita na Sharia, que defende, ou melhor, na Sharia e também na taquia. O que é taquia? A obrigação de enganar todo infiel. Você, né? Todo muçulmano tem a obrigação de enganar, desde que seja para expandir o Islã. Então, entenda bem, ela diz, ela escreve no artigo, olha, eu fui consultar o sheik para ver se eu poderia. Tá aqui, talvez eu leia mais tarde, se eu poderia registrar, tirar foto lá deles degolando o animalzinho. Mas aí o sheik lembrou que tem a galera dos direitos humanos e direitos dos animais também. E que a galera dos direitos dos animais geralmente são mais, né, são mais militantes do que as dos direitos humanos aqui no Brasil. Então, ia ser chato, né? Mostrar um animalzinho ali degolado, né? Enfim, ia ser chato. Então o sheik pensou, olha, é melhor, olha, por mim, olha a mentira, tá aqui, ó, por mim, você poderia filmar à vontade. Olha, a maior representação islâmica do Brasil, dizendo para uma antropóloga militante, olha, pode sim filmar, por mim pode, porém a comunidade pode não se sentir à vontade, então é melhor você, ele orientando a ela, olha, tá aqui aí, ele como uma liderança islâmica, ele sabe que ela não pode filmar isso, né? Porque iria ser um depoimento contrário ao Islã, um testemunho contrário ao Islã, principalmente o pessoal que defende aí o direito dos animais, aí a vida dos animais e tal. Se bem que esse pessoal se cala quando a questão é sacrifício pelo Islã, né? O sangue corre na Europa e no mundo muçulmano, ninguém está nem aí. A maioria, pelo menos, ninguém não, a maioria. Boa noite, Maria, boa noite, Eduardo, a todo mundo que está entrando aí, né? Bom, então o que ocorre? Aí ela falou, olha, ele me deu esse conselho porque ele é meu amigo, eu fui procurá-lo porque ele é meu amigo. Ô, dona querida Francirose, sei lá falar o nome da mulher, mas enfim, senhora Francirose, com todo respeito ao seu título de doutora na USP, mas de Islã você não entende. Pela taquia, ele pode te enganar, porque segundo o Islã, os muçulmanos não podem fazer amizade com os infiéis. Nós somos retratados como a pior escória possível. No mundo islâmico, você é dhimmi. Sabe o que é dhimmi? É cidadão de segunda categoria. Querida, você não sabe nada de Islã. Dá pena de ver gente assim. Mas aí
aí, o que que acontece? Gente, sabe o que aconteceu? Ela foi fundamentar os seus escritos, né, o seu artigo sobre esse sacrifício do carneiro islâmico, com a lupa ocidental que não sabe nada de Islã. Sabe quem ela usou, gente? Um dos doutrinadores que ela usou. Achei lindo, me emocionou. Um tal de Tariq Ramadan. Você já ouviu? Entendeu bem? Olha quem uma antropóloga busca como amparo doutrinário para reverberar as suas mentiras a lá Taki, a lá Kitman, a lá Muruna, enfim. Sabe a Tauria? Sabe quem ela usa? Tariq Ramadan. Você sabe quem é Tariq Ramadan? Eu vou dizer para vocês quem é Tariq Ramadan. Tariq Ramadan é simplesmente um dos professores, se não professor, de estudos islâmicos contemporâneos da Universidade de Oxford. Ele não é qualquer um. E ele é um dos intelectuais muçulmanos mais importantes da Europa. Então você vai me dizer, ora, Deia, então ela foi procurar a pessoa certa, Deia. Ela procurou um dos mais renomados intelectuais estudiosos do Islã de Oxford. Oxford é tudo de bom. Será que é mesmo? Então eu vou dizer para vocês quem é esse cara. Além dele ser professor, que está, se eu não me engano agora, em licença em Oxford, e eu vou dizer por que ele está de licença, além disso, ele é só neto de Hassan al-Banna. Sabe quem foi Hassan al-Banna? Sim, gente, ele foi o fundador da maior organização terrorista do mundo, da maior que eu digo, da mais importante e a mais aceita socialmente, né? Se é que se pode dizer assim. Irmandade Muçulmana. Ele é neto desse muçulmano, né? Do líder, o cara que fundou a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, gente, é simplesmente uma organização terrorista que é reconhecida por alguns países como tal, e que, inclusive, fomentou diversos ataques terroristas. Hoje está banida no Egito, está sendo combatida no Egito, mas tem apoio da Turquia, por isso ainda continua com muito poder por aí, e tem suas células em vários países do mundo. A Irmandade Muçulmana, por exemplo, ela é o centro de base comportamental para a formação, por exemplo, do Hamas. O Hamas se projetou, ele foi fundado com base nos entendimentos, na doutrina que essa organização terrorista, que muitos dizem que é moderada, mas nunca foi, chamada Irmandade Muçulmana. Além dele ser neto, ou seja, ele já vem de uma linhagem radical, ele é radical. É isso que eu quero deixar claro. Essa antropóloga que escreveu um monte de asneira foi fundamental o seu artigo com a base de pensamento de um intelectual, né, muçulmano de Oxford, que tem uma base extremista, violenta, perversa do Islã ortodoxo. Aí eu pergunto, daí vem coisa boa? Ou seja, e detalhe, ela começa o artigo e termina o artigo falando o que esse Tariq Ramadan pensa sobre os assuntos que ela traz. Então, vejam bem, a nossa bibliografia aqui, os autores consultados pela USP, por essa antropóloga e tantos outros, são autores que, além de extremistas, ainda tem uma coisa muito ruim com eles. Sabe o que é? Esse cara, ele foi acusado de estupro. Ele é um estuprador. Gente, olha só que coisa linda. Inclusive, ele já foi preso, tá? Para ninguém dizer aqui que eu tô caluniando o intelectual de Oxford. Nada disso. O cara já foi preso. Olha a historinha do cara. Entre as listas, tá? Porque a gente tem... Eu levantei na imprensa árabe, tá? Eu tive cuidado como jornalista, né? De levantar a vida do cabra, que eu já conhecia. Quem conhece o mundo do Islã, tem noção do Islã, sabe quem é esse ser abjeto. Então, eu já sabia, mas levantei aqui fresquinho, vou colocar aí para vocês, links. Ele, tanto na imprensa árabe quanto na europeia. Beijo para todo mundo. Ana Mariane, beijo para você, muito boa noite para todos vocês. Ele é acusado por uma mulher de 50 anos de, junto com um membro da sua equipe, ter estuprado ela num hotel. Essa senhora, qual é a história dela? É muito interessante. Ela era uma muçulmana que de repente falou, não, eu não vou usar mais hijab.
Ela não sabia que o hijab é obrigatório. Não tem essa de que hijab a mulher usa se quiser, isso é mentira. O hijab é obrigatório sim no mundo muçulmano. Ela resolveu tirar e foi consultar um professor em Oxford, que ela imaginou, vai me dar apoio, né? Eu quero tirar o hijab, quero liberdade, quero ver como uma ocidental e fiel, esquecendo que elas são prostitutas para os ortodoxos, né? Enfim, ela foi procurá-lo. Ele falou, me procura. Ele é muito bom. Aí ele falou, me procura lá no meu hotel, onde eu estou e tal. E ela foi procurá-lo. E tinha um membro da equipe com ele lá. Chegando lá, gente, eu queria ler, eu vou colocar aqui o artigo, porque eu não quero perder tempo com minúcias, mas eu tenho aqui os detalhes da conversação dele com ela. Muito interessante, eu vou colocar aqui o link para você se quiser. Mas eu queria, começou beijando ela, a força, sendo violento porque ela não quis o beijo. Porque, gente, uma prostituta tem que aceitar beijo. Ela não entendeu que não usar hijab tornava ela, mesmo sendo muçulmana, uma prostituta. Ela não entendeu isso. Então ele foi violento, bateu nela e tudo mais. E ele chega a dizer: olha, você não conhece. Quando ela falou, eu não quero, para e tudo mais, pedindo para ele parar, porque ela estava com medo. Ela sabe o que um muçulmano pode fazer com uma infiel. E aí ele vai e diz: você ainda não conheceu o homem. Porque para o Islã, você ocidental que respeita a mulher, que quando a sua mulher casado, né, a sua mulher diz eu não quero sexo hoje, você sabe que mesmo casado, mesmo se você sendo cristão, você sabe que a mulher tem o direito, né, mesmo a cristã, sobre o seu corpo, né? Se ela não quer sexo, você entende isso como não quero e acabou, vou respeitar o dia, o momento dela. Então, cristão, ateu ou não, no Ocidente, ele está na visão islâmica, contaminado com essa ideia de que a mulher manda no corpo dela, que ela tem o direito de decidir. Então, então todo mundo lê essa situação assim, no mundo islâmico não. Segundo o Alcorão, quando o homem quer sexo, a mulher tem que dar sexo, ela bem ou mal, enfim, ela é obrigada a dar sexo, né? Até porque se ela não der, vou falar, gente, o que ensina Alá, tá bom? É o que ensina lá, não sou eu não. Quando a mulher não cede aos desejos do marido todo o tempo, né? Até quando ela está doente, seja lá o que for, ela é amaldiçoada por Alá. Por isso é que de vez em quando eles podem dar uns tapas nas mulheres, baterem e tudo mais, porque vão evitar a maldição de Alá contra essas mulheres. Então vocês vejam um absurdo. Então o cabra que essa moça foi buscar para o seu artigo, ele estuprou essa mulher, né, com outro homem, ou seja, estupro coletivo. Olha como o negócio é sério. Além disso, entre a lista de acusação contra ele, ele também seduziu estudantes lá na Suíça. 4 estudantes adolescentes. Gente, por que ele seduziu? Entendam. Tem que entender o Islã para vocês não verem esse homem que deu aula na Oxford como um monstro. Ele não é um monstro, é a cultura dele. Na cultura dele, sexo não tem problema com criança, adolescente e tudo mais, porque Maomé teve sexo com a sua esposa, ele casou com 6, segundo a tradição, com 9, teve sexo com ela numa boa, né? Já era mulher dele. E pode ter sexo com crianças, porque Maomé é o melhor exemplo, o selo dos profetas, se ele fez, e ele diz que todos podem fazer, né? Podem ter relação com crianças, né? Então, ele achou, poxa, são adolescentes e são infiéis, qual o problema de eu passar elas, né? Só que não é assim que funciona no Ocidente, né? Não é assim. Ele foi acusado lá em relação à Suíça. Porque esse cara anda a Europa toda, ele é um dos maiores nomes do Islã. Olha o que um dos maiores nomes do Islã faz, mas os acadêmicos brasileiros não estão por dentro do que. Eles não leem jornal, né? Deve ser, não leem, porque isso foi um escândalo, né? Mas, se bem que, deixa eu fazer aqui uma meia-culpa aqui. Nessa época que ela escreveu em 2008. Se eu não me engano, foi em 2009 que começaram as pessoas a terem coragem de divulgar os crimes desse bárbaro, tá? Então, essa aí, enfim, vamos tirá-la um pouquinho dessa história, a doutora aí da USP. Mas, continuando, ele também foi. E olha que interessante, chega um momento que em outubro de 2018, numa dessas acusações, ele disse que se envolveu com a pessoa que ele estuprou. Olha o que ele diz. Ele chama de jogos sexuais. O estupro para um intelectual, um acadêmico muçulmano é jogo sexual, não é estupro. E ele diz que ele se envolveu em jogos sexuais com 2 das mulheres, leia-se, 2 das suas vítimas, na França, que acusaram ele de estupro. Mas ele disse o seguinte: os relacionamentos de submissão
eram consensuais. Então, entendam bem, gente, olha quem a doutora lá da USP foi pesquisar, um extremista da pior espécie, ou melhor, um verdadeiro muçulmano, né? Entendam bem, ele diz que o estupro, na visão dele, do Islã, não é dele, são relacionamentos de submissão dominantes que eram consensuais. Então, relação de submissão. O que é Islã? Islã significa submissão, a vontade de Alá. E a vontade de Alá respeita o ímpeto sexual dos muçulmanos, principalmente quando estão diante de uma infiel. E até da mulher dele, se for o caso, como eu acabei de explicar aqui para vocês. Então, ele chamou de relacionamento de submissão dominante. Querida infiel, você está aqui para ser dominada. Isso é o que fala o doutor Islã e verdadeiro muçulmano. Então, o que ocorre? Ele já foi preso e pagou fiança, porque a Europa já está na Sharia há muito tempo, eles podem fazer o que quer. Então, ela começa e termina falando sobre esse cidadão. Agora, vamos ao segundo conhecedor do Islã que ela consultou. É claro que hoje eu não vou ter condição, que eu já estou vendo que a hora está passando, eu tenho que terminar rápido essa live, eu não vou ter condição de entrar em toda a ideia que eu preciso para trazer a vocês do perigo do Islã nas universidades e igrejas. Então, vamos lá, sabe qual foi o segundo? Vai ser só o início, essa live é só o início do papo. Sabe qual foi o segundo doutrinador que ela muito usou para fundamentar todo o seu conhecimento de taquia, né, no mundo islâmico? O segundo, olha o nome da peça. Boa noite, todo mundo. Gente, é verdade que saiu do ar a live? A Jocely está dizendo que saiu do ar, travou tudo. Cadê, gente? Fala aí para mim, por favor. Saiu ou não saiu? Respondam. O Eli Abraham está dizendo: e as meninas de 9 anos que se casaram na faixa de Gaza com vagabundos adultos, cadê o lixo da ONU? A ONU está fazendo denúncias contra Israel. Tem uma denúncia da ONU, né, que eles fizeram lá, dizendo que os maridos palestinos espancavam as mulheres, né? Porque no Alcorão diz que o marido pode bater na esposa desobediente. A ONU apagou o que está escrito no Alcorão e disse que os muçulmanos palestinos batem nas mulheres, lá em Gaza principalmente, em toda a Cisjordânia também, mas em Gaza principalmente. A violência vem por causa da opressão israelense. É o exército israelense que vai lá e desbata a nossa mulher. Olha como são canalhas o pessoal da ONU. Mas, enfim, deixa para lá. Deixa eu sair um pouquinho desse assunto. Ah, não saiu, tá de volta. Então, vamos lá. A segunda pessoa se chama valeu, obrigada, Velter. Se chama Jihad Hassan Hamader. Esse cidadão, eu vou trazer para vocês aqui quem é o segundo teólogo, e esse é brasileiro, que é a maior autoridade islâmica aqui no Brasil. Eu vou trazer aqui o currículo dele, que ele mesmo postou. Eu não inventei nada, ele postou, está lá na rede dele. Ele é mestre em comunicação pela Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. Olha aí, gente, um muçulmano, tá? Que ensina o Islã ortodoxo, porque se ele fosse um reformista, beleza, metodista, beleza, crentalhada, ia ser legal vocês darem oportunidade para um reformista ter uma ascensão no meio acadêmico, eu ia bater palma, tá? Só que, volto a repetir, a Universidade Metodista de São Bernardo, né, de evangélico, eu não sei porque esse povo usa o nome de evangélico cristão, quando, gente, não tem nada a ver, né? Você vai colocar um cara que defende a ideia de que judeus são porcos e macacos, que defende a ideia que os cristãos devem ser submissos ao Corão, ou melhor, à Sharia, que defende a ideia de que adúlteros, homossexuais e apóstatas devem ser mortos. Um cara desse foi fazer um mestrado em comunicação pela Universidade Metodista. Olha onde eles estão se enfiando. Mas aí poderia dizer, não, a universidade é aberta a todos, Déia. Sem essa neura, Déia. O pensamento ele tem que ser polivalente, ele tem que ser múltiplo, tem que haver debate no meio acadêmico. Quando eu venho do meio acadêmico, eu sei que não existe esse debate.
muito breve, eu vou falar de uma experiência que eu tive recentemente, ajudando uma moça que estava fazendo sua monografia em relações internacionais e o professor obrigou a ela a tirar todos os termos, links e artigos que falavam sobre o Islã como de fato ele é. Quem a orientou fui eu. Eu fui no mundo árabe, peguei vários aportes doutrinários de alto nível mostrando quem é o Islã. E ele mandou tirar dizendo que era islamofóbico. Isso aconteceu numa universidade, né, no curso de Relações Internacionais. Então, entendam bem, ter um pensamento múltiplo legal. Só que, entendam bem, esse cara ele não fez só o mestrado lá. Se ele fizesse só o mestrado, vá lá. Ele é um garoto propaganda da Universidade Metodista quando o assunto é islamofobia. É isso mesmo que eu estou falando. Querido, eu vou colocar o link aqui. Aliás, eu vou ler uma parte. A Universidade Metodista lá de São Paulo, ela simplesmente reverberou a taquia, a mentira de uma liderança islâmica que segue o Islã ortodoxo, esse que é perigoso para as violações de direitos humanos, e quero deixar claro, para amanhã não vir nenhum muçulmano aqui dizer vou te processar. Quero deixar claro, em momento algum, como ele disse no artigo, ou melhor, na fala mentirosa dele, em momento algum, eu e quem conhece de Islã chamaria ele ou qualquer outro líder muçulmano de terrorista, porque ele diz todo mundo chama Islã de terrorista. Não, filhinho, eu não chamo Islã de terrorista e nem vou chamar o senhor nem ninguém de terrorista, até porque isso seria um crime, né, de calúnia. Esse senhor não é terrorista, porém ele é perigoso. O fato dele não defender o terrorismo, que de fato ele não defende, eu já deixo bem claro, mas ele é muito perigoso. Sabe por que ele é perigoso? Porque é um indivíduo que está junto à comunicação no Brasil, junto à academia, junto às igrejas protestantes, ele está trazendo uma versão falaciosa do Islã que corrobora violações terríveis de direitos humanos. Esse homem, ele defende o Islã que decapita cristãos, ele defende o Islã que mata homossexuais, ele defende o Islã que vê você que está me assistindo agora como Jimmy, que defende a ideia que os apóstatas devem ser mortos. É esse Islã que esse homem que estudou na Arábia Saudita defende. Então, ele não é terrorista, mas defende aquilo que você conhece aí fora como extremismo islâmico, mas não é extremismo islâmico, é o Islã ortodoxo como ele é, é a verdadeira face do Islã. Então isso é muito perigoso, porque se ele fosse um terrorista era mais fácil, gente, olha só, vai, liga para a Polícia Federal, olha aí um terrorista. Não! Gente, o extremista é mais perigoso do que o terrorista, porque o extremista ele dá todo o fundamento, enganando os infiéis, para o Islã propagar como se fosse a oitava maravilha. Então, esse senhor que foi utilizado como base doutrinária e também até pragmática, né? Ele explicava como é que o Islã funciona para a nossa doutora lá da USP, esse senhor ele milita no meio evangélico também, universidades e tudo mais, falando mentiras. E eu vou provar, gente, eu vou provar que ele está a serviço da taquia e da mentira no Islã. Então ele diz no seu currículo, invejoso, né? Para os extremistas é super invejoso, porque ele conseguiu coisa que muitos não conseguem. Além disso, ele também é formado em História pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, ele é formado em teologia. Olha que bonito. Gente, olha só. Ele é formado em teologia pela Universidade de Medina, na Arábia Saudita. Então eu convido a você, sabe esses jornalistas do Brasil que adoram fuçar a vida dos outros, lá no exterior e tudo mais? Sabe? Por que esses jornalistas não vão lá ver o currículo da Universidade de Medina? Será que esse currículo é moderado, é reformista? Claro que não, ainda mais na cidade sagrada do Islã. Jamais, gente, o cara aprendeu o Islã no berço do extremismo, no berço do Islã que ensina toda a estratégia de ódio contra não muçulmanos. Ele aprendeu lá o Islã, teologia ele estudou lá.
num ambiente extremista, mas aqui no Brasil a imprensa, as igrejas, as universidades, né, estão dando voz a um homem que estudou em ambiente extremista. Isso é Brasil, e eu lamento que, infelizmente, muitos nas redes não levem esse assunto. Esse assunto é muito sério. E nós deveríamos, se o Brasil fosse sério, né, a nível de ativismo de direitos humanos, esse homem, a atividade dele seria boicotada. Tá aí. Que tal você que está me assistindo agora tomar essa iniciativa? Você estuda na Metodista de São Paulo? Você conhece alguém que estuda lá? Comece a fazer um movimento nas redes de boicote a esse jihad. O nome dele já mostra quem ele é, jihad. E eu digo quem ele é porque a maior parte da jihad no Alcorão não é a jihad maior, é a jihad menor, é a da guerra. O Corão fala mais na jihad como um esforço, porque jihad no árabe, tá, senhor jihad? Eu conheço o termo. Em árabe significa esforço. E tem duas vertentes, a maior e a menor, a nível de estudo. A maior é aquela jihad do esforço pessoal para agradar a Allah. E a menor é a de guerra. E a que mais é reforçada e comentada e descrita no Islã é justamente a da guerra, senhor jihad. Então, ele estudou em Medina, berço do Islã extremista que viola direitos humanos, mas está aí falando de paz para todo mundo e os bobinhos acreditando. Ele também estudou ciências islâmicas, não, ele estudou não, cadê ele? Ele tem experiência na área da teologia islâmica, ministra palestra, principalmente nos seguintes temas. Olha, gente, enquanto para ir para Brasília é um Deus nos acuda, né? É um Deus nos acuda, porque eu represento a única instituição no Brasil que trabalha esse tema de forma profunda. A verdade é essa, né? E eu tenho maior dificuldade de chegar a Brasília, porque eu não tenho grana de petrodólar, não tem nada disso para me financiar. E não tenho também nas redes um apoio financeiro robusto para trabalhar meus temas. Não tenho. Para chegar lá e aqui para levar palestras. Não, as igrejas ricas nem querem saber que eu existo. As igrejas milionárias que os pastores têm jatinho para lá e para cá não estão interessados de que se ensine o que é o verdadeiro Islã. Mas o senhor Jihad, gente, ele palestra no Brasil inteiro, com apoio de universidades públicas e privadas, inclusive de evangélicos. Gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha que não tem tamanho. Então ele diz que ele é palestrante de ciências islâmicas, mídia, ele fala sobre a mídia, hein, gente? Terrorismo, que lindo ele falando sobre terrorismo, islamofobia, que é a especialidade dele, e ele é presidente do Centro Árabe Latino, olha como o negócio é poderoso, Latino de Cultura e Estudos Estratégicos, e também é pesquisador do Graças, grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes. Vocês querem mais? É esse cara que está indo palestrar. E eu vou falar rapidamente, gente. Ele tem um vídeo que eu vou colocar aqui, o link. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou jogar o link. Ele tem um vídeo que é onde ele fala com uma professora que, gente, com todo respeito, eu já vi gente ignorante sobre o Islã, mas tem uma senhora do cabelo curto, vocês vão ver aí no vídeo. Aqui não diz, deixa eu ver se tem o nome dessa mulher, que é bom que ela seja desmascarada. Não tem o nome dela aqui. Não, gente, é uma vergonha. Uma professora dessa rede de TV, ela da Univesp, né? Da Univesp. É ligada a quem? É o canal de TV, deve ser da USP, sei lá de onde é. Da TV Cultura. Tá bom, ele é da TV Cultura. Gente, essa mulher que não sabe nada de história do Islã, ela foi ouvir esse senhor, o Sheikh Jihad Hassan Hamadé, sírio naturalizado brasileiro, sobre história do Islã. Gente, olha, é de assustar a ignorância da mulher e como ela temeu entrar em assuntos sérios em relação a essa situação. Eu anotei algumas coisas aqui e que eu vou trazer rapidinho para vocês. Vou colocar o link para ninguém dizer que eu sou mentirosa e provar. Eu vou provar que esse senhor está usando de estratégias de mentiras islâmicas para enganar os infiéis. Olha uma das coisas que ele fala. Primeiro, ela pergunta sobre a separação de igreja e Estado. Sabe o que ele diz no vídeo, quando ela faz essa pergunta? Boa noite, querido Alaes. Olha, boa noite a todo mundo que está aí. Eu estou muito ligada aqui, que eu já quero terminar a live, então eu tenho que ser rápida aqui.
Vamos lá. Ele fala, por exemplo, que da separação de igreja e Estado. Ela pergunta: tem essa coisa de separação de Estado e mesquita? Sabe o que ele fala? Olha aqui a taquia, gente, olha aqui. Ou melhor, taquia não. Isso aqui é um caso de Kitman. Ele pega uma meia-verdade e traz, ele fantasia de uma forma que uma mentira se torne uma verdade completa, se é que vocês estão me entendendo, né? Mas vamos lá, se não tiverem, perguntem que eu tento ser pragmática, eu não gosto daquela coisa muito hermética, não, né? Mas, enfim, ele diz, partindo da questão lógica, porque ele mesmo, o muçulmano é um ser, ele é um ser que não deixa de ser essa pessoa, né, dentro ou fora das mesquitas. É o que ele fala. Olha, a gente parte da lógica que o muçulmano é um ser dentro e fora das mesquitas. Porque isso é uma estratégia de Kitman. Olha aí a aula de Islã aqui na rede, gente. Olha que barato. Aula de Islã. O que é Kitman? É o que eu falei, é uma meia-verdade. Eles pegam uma coisa que é verdade, jogam uma coisa que é mentira, para tudo parecer que é verdade. Tá? E como isso aconteceu? Ele diz, partindo da questão lógica de que um ser, né, um muçulmano é um ser dentro ou fora, é o mesmo ser, melhor dizendo, dentro e fora da mesquita. Ou seja, questão lógica digamos, é uma categoria de pensamento muçulmano. O muçulmano usa a lógica? Usa ou não usa, querido? O muçulmano não usa a lógica. A lógica é o quê? É um exercício mental que está fundamentado. Gente, eu não sou filósofa e, né, pedagoga, nada disso, mas enfim, mas que está baseada principalmente na questão da racionalidade, não é isso? Quem entende aí de lógica, que é uma matéria da filosofia, pode explicar melhor que eu. Mas a lógica é casadinha do que eu me lembro das aulas lá no passado, né? Ela é casadinha com a racionalidade. E racionalidade não existe no mundo islâmico. Há lá ditas regras, querido. Não há isso que ele falou, questão lógica, que a pessoa é ser dentro e fora. Conceito do ser é um conceito filosófico, sai dessa, amigo. Muçulmano não pega conceito ocidental porque é tudo haram, é tudo pecado para eles, é Allah que determina tudo. Então não é questão lógica. Por que existe separação entre mesquita e Estado? Porque Allah determinou assim, ponto. E o seu profeta reverberou essa verdade que é imutável. Ponto. Não é nada de lógica que eles usam. Tá dando para entender? Então ele começa usando aí a Kitman, né, dizer essa estratégia de mentira, né, que é verdade. Para a gente, a pessoa é um ser revestido dos seus valores dentro e fora da igreja ou da mesquita, na nossa visão, né? Isso é uma visão ocidental. Então, nisso é verdade. Só que ela não chamou ele ali para falar do que nós ocidentais pensamos. É o que o Islã pensa sobre, não o ocidental, é o que o Islã pensa sobre Estado e mesquita. E o que o Islã pensa não tem nada a ver com raciocínio lógico, tem a ver com o Corão, com a Sunna, com a tradição islâmica, com o que Maomé teria recebido de revelação lá de Alá. Então, olha a mentira aí, olha como esse homem é um farsante intelectual. Aí ele ainda diz o seguinte, gente, olha o absurdo, ele fala que tá tudo no vídeo, eu não estou mentindo em nada, tá, gente? Eu vou colocar o vídeo aí. Ele fala em um momento lá que existem regras gerais no Corão e, segundo ele, haveria espaço para a sociedade trabalhar essas regras. Vocês entenderam o que eu disse aqui? Isso é muito sério, gente. Porque é uma mentira tão deslavada que chega a dar nervoso. Ele diz que o Alcorão só traz as regras gerais e que a sociedade, né? E quando ele fala sociedade, ele não fala do muçulmano apenas. Ele fala, inclusive, quando você fala em sociedade no Ocidente, você acredita em quê? Então eu, como não muçulmano, eu posso pegar as regras gerais do Alcorão e trabalhar em cima delas para, por exemplo, eles respeitarem as crianças e não estuprarem as crianças como tem gangue de estupro lá no Reino Unido, né? Mas não é assim que funciona, gente. Não tem essa coisa de trabalhar conceitos islâmicos. Sociedade, tanto muçulmana quanto não muçulmana, não tem autorização do Alcorão, não tem autorização da Sunna, que é a tradição islâmica,
ou mesmo da biografia de Maomé, de tudo aquilo que ele falou, do que ele ensinou e do que os muçulmanos viram ele fazendo como o que deveria reger a vida de muçulmano, em nada disso ensina que a sociedade pode trabalhar conceitos fechados islâmicos. Isso não acontece, querido. O Islã tem que ser seguido como ele é, como de fato ele se apresenta, como está escrito. Ipsis verbis, não tem nada de sociedade se metendo. Veja como esse homem é um farsante intelectual perigosíssimo, porque você que não conhece nada de Islã vai pensar, ora, então eu posso dar uma mudadinha, o Ocidente pode dar. Não vai dar nada, gente, eles vão continuar seguindo o Islã como ele é. Aí ele diz que quando Maomé, gente, ele conta uma história de Maomé que quase eu me converti. Aliás, ele não gosta que chame Maomé de Maomé, né? Eu achei interessante que a mulher é tão ignorante. Eu aprendi o seguinte: quando eu vou falar com alguém de uma cultura diferente, o mínimo que eu posso fazer como acadêmica, né, é estudar essa cultura, para não chegar totalmente ignorante no assunto. Eu, como estudo um pouco sobre Islã, não sou especialista, mas estudo, eu procuro estudar com base nos conceitos daquela cultura, daquele entendimento, daquela ideologia e tudo mais. Então, vocês que me seguem sabem que há anos eu ensino aqui que o nome certo não é Maomé, o nome certo do profeta do Islã é Muhammad. Aliás, eu só uso o nome dele, eu usei Maomé aqui de maldade, mas eu só uso o nome dele. Falo Muhammad porque é o nome real dele, né? Enfim, e para mim não vai fazer muita diferença usar Maomé ou Muhammad, mas eu utilizo porque eu gosto de um debate que amanhã um acadêmico olha, mas ela é tão burra que não sabe nem que o muçulmano não aceita isso, né? Se bem que eu não estou preocupada com o que o muçulmano aceita, né? Mas enfim, até porque eu não estou desrespeitando ninguém, né? Que ainda tem esse detalhe, né? Eu não desrespeito a pessoa de ninguém. Eu só estou problematizando, é um direito meu, eu não posso ser processada como jornalista, internacionalista e ativista de direitos humanos quando eu não estou atacando a pessoa de ninguém. Eu estou apenas problematizando uma religião que, em vários dos seus preceitos, violam direitos humanos. E nenhum muçulmano tem autoridade para poder dizer que eu estou mentindo, porque é só olhar lá para o mundo muçulmano. E eu tenho muita jurisprudência, eu tenho muitas matérias de lá do mundo muçulmano que explicam isso, né? Mas respeito a pessoa do muçulmano. Todo muçulmano eu respeito, desde que ele não seja um jihadista, eu respeito muito. Como pessoa, mas o Islã eu jamais vou respeitar como religião da paz, porque não é. Continuando. Aí tá, ele diz o seguinte, que Muhammad, quando ele começou a pregoar a sua fé, ele simplesmente ele fazia isso de uma forma pacífica, aí foi depois para Medina, porque Allah mandou ele para Medina. Ele não falou que não era aceito também, Meca, nada, ele não entrou nisso, não. E aí ele diz que sabe como inicialmente e depois também o Islã se propagou, tanto na Península Arábica como nas regiões circunvizinhas? Ele diz o seguinte: que Maomé. Gente, olha como Maomé era fofo. Muhammad era fofo, gente. Ele enviou. Tá, com respeito, tá? Ele enviava cartas e embaixadores aos impérios, isso no tempo de Maomé. Gente, eu li o que o senhor Jihad falou nessa entrevista para a TV Cultura. Eu não inventei, eu não estou tirando. Eu estou sendo uma jornalista, sabe, seguindo bonitinho as palavras dele. Ele diz que ele enviou cartinhas e embaixadores para convencer. Ele falou que conseguiu convencer. Ele disse que as guerras eram defensivas, que ele não atacava ninguém. Aí tem um momento que eu achei interessante, que ele diz o seguinte, olha que bonitinho, gente. Mais tarde, eu estou copiando as palavras dele, mais tarde, quando os muçulmanos ficaram mais fortes, começaram a antecipar os ataques. Tá vendo que bonitinho, gente? Para ele dizer que, eles nunca atacavam, eles dizem que o ataque, na realidade, era uma antecipação do ataque. Eles já sabiam que iam ser atacados e antecipavam. Olha a má fé desse homem intelectual, olha a má fé. Então, em todo o tempo, ele repetiu várias vezes, inclusive usou o termo incorreto, islamismo, quando o termo certo é Islã. Ele, como teólogo, deveria saber disso, né? Mas tudo bem, estava falando com uma mulher ignorante, aí passou tudo. Porque, gente, ela não sabia nada de Islã, chegava a dar nervoso. Tanto é que chamou Maomé de Maomé, né? Chamou Muhammad de Maomé, e não entendia por que o muçulmano não aceita. Gente, isso é o básico. Qualquer uma pessoa que estudou alguma coisa de Islã sabe por que o muçulmano não gosta que chame Maomé de Maomé, né? Mas então,
Aí ele diz bem claro que nunca foi, que não era usada a arma para as armas só eram usadas para se defender e nunca para fazer divulgação. Ele falou isso, gente. Ele falou isso. Então, percebam bem, segundo a tradição islâmica, não sou eu, Maomé teria dito, não sou eu, são os muçulmanos, tá? Que são maiores que ele, a tradição, tá? Tá tudo escrito. Diz Maomé, Alá me fez vencedor através do terror, ou da espada, em algumas interpretações. Gente, como é que os embaixadores e as cartinhas de Maomé não utilizaram nenhuma guerrinha, nenhuma arminha no meio, se o próprio Maomé disse que ele venceu, ele expandiu o Islã e realmente não tinha um judeu, nenhum cristão quando Maomé morreu? Ele conseguiu, ele falou que ia limpar a Península Arábica, ele limpou. Na Arábia Saudita não tinha um cristão, né, que na época não era Arábia Saudita ainda, não tinha um cristão nem judeu. Então, tudo bem. Se Maomé diz que Allah fez ele vitorioso até o verso do terror, de repente deve ser porque nas cartinhas, né, os embaixadores diziam, queridinho da tribo cristã, judaica e outras mais, se converta, senão vai acontecer com vocês, ó, isso aqui, vocês vão ser degolados por amor a Allah. Aí de repente o pessoal ficou com medo. Nada disso, gente. O que aconteceu é que foi através da espada que começou e tem continuidade até hoje em alguns locais o expansionismo islâmico. Essa é a realidade histórica que esse senhor que praticou desonestidade intelectual, infelizmente, deixou de lado. Foi através do terror que Maomé, Mohammed, conseguiu se estabelecer e deixou claro que o Islã, que Meca, Medina, ele deixou bem claro que aqueles territórios não poderiam ser pisados por cristãos. Só quem não leu nada da biografia de Maomé, quem não conhece nada do Islã, não sabe, por exemplo, que uma tribo judaica foi toda extirpada na degola, né? Na degola não, da decapitação. Eles invadiram a tribo, porque sim, a divulgação era através da espada, do terror e da morte. Eles invadiram, pegaram as crianças, né? As mulheres como escravas sexuais judias, pegaram as crianças também como escravos, né? E os homens daquela tribo judaica foram todos colocados, isso é o Islã que fala, não sou eu, gente, é a historiografia islâmica, colocados dentro de covas, né, buracos, né, e em pé, com terra até aqui, como em alguns lugares eles ainda fazem para apedrejar adúlteras, né, em alguns lugares comandados pela Sharia, lá no mundo islâmico, e decapitaram, passaram a tarde inteira o Maomé e a sua menina de 12 ou 14 anos na época, a sua mulher, né, desculpa, a mulher de Maomé, vendo aquele show show não, que é até falta de respeito, aquelas perversidades. Aqueles judeus passaram a tarde toda sendo decapitados pelos jihadistas de Maomé. Isso não foi falado pelo senhor Jihad. Ele, inclusive, chega a dizer que a religião islâmica é uma religião de convicção. Então, quem quiser pode participar e se converter a ela, tendo que seguir os seus preceitos. Gente, não é uma religião de convicção, tanto não é que todo filho de muçulmano obrigatoriamente é muçulmano. Ponto. Então não é de convicção. Não é de convicção. Quem estuda a história do Islã sabe que as pessoas eram obrigadas a se converter, e em muitos casos era dito, olha, ou você se converte ou vai pagar a jizya para ficar como dhimmi, cidadão de segunda categoria, pagando imposto. Quando você vai pagar o teu imposto, você é humilhado, você apanha, você tem roupa diferente, né? Tem toda as igrejas não podiam ter, na época, os seus símbolos religiosos, não podia construir igreja, como até hoje acontece no Egito. No Egito cristão ainda é dhimmi. Então, enfim, gente, foi tanta mentira, desonestidade. Aí, quando eu vi ele falando, eu posso dizer para vocês que e eu quero terminar essa primeira etapa da live, gente, a primeira, por favor, porque eu ainda tenho um conceito que eu quero trazer quarta-feira, um novo conceito islâmico que vocês nunca ouviram falar. Eu ia falar sobre ele hoje, mas não vai dar tempo. Que foi um conceito eu vou até trazer aqui, gente, rapidinho, da fala dela, porque assim, só para vocês mastigarem, chegarem até quarta-feira, que eu achei muito interessante, porque eu quero dissecar esse artigo acadêmico mostrando como ela foi
desonesta. Ela fala, e isso é para também aterrorizar você no Brasil. Ela diz que, segundo o Islã, tá? Eu vou terminar a live falando sobre isso, é importantíssimo, não desliga agora não, para eu já antecipar o que vem à frente. A gente acabou de falar do tal do jihad, que na realidade ele abraça aquele Islã perverso, né? E ele está tendo voz, inclusive, numa universidade evangélica, para nossa vergonha, né? Que é uma vergonha. Boicote a metodista. Se você não boicotar, me perdoe, mas você está sendo conivente com o derramamento de sangue de cristão, porque tem um muçulmano lá mentindo, tá? E você está caladinho em relação a isso. Isso é covardia, com todo respeito. Bom, mas aqui ele diz o seguinte. Ela diz, o Brasil, nesse sentido, está aqui na tese não, no artigo dela, da USP. Nesse sentido, o Brasil foi Dar al-Harb no período das rebeliões escravas. Eu já expliquei os dois conceitos, Dar al-Harb e Dar al-Islam. Dar al-Harb é a terra da guerra, terra ou casa da guerra, nós, os infiéis. E Dar al-Islam, meu Deus, é a terra do Islã. São os países que já têm a Sharia comandando as ações dos governantes e governados. É onde o Islã manda. Então, eu já expliquei 1000 vezes aqui que nós somos terra da guerra, casa da guerra. Mas, segundo ela, olha aqui a mentira, né? Tá? Ela diz, o Brasil foi dar al-Harb, ou seja, foi terra da guerra, no período das rebeliões escravas, pela dificuldade dos escravos exercerem suas práticas religiosas. E hoje, olha o que você, a pró-Islã que diz, hoje o Brasil é Dar al-Muahada. Vocês já viram, ou melhor, já ouviram esse conceito novinho que a acadêmica da USP trouxe para enganar vocês? Dar al-Muahada. Ela diz que o Brasil é hoje Dar al-Muahada, eu estou lendo, pois a prática da religião e dos costumes islâmicos é permitida no nosso território, não havendo perseguição ou outro tipo de discriminação, mesmo os muçulmanos sendo minoria religiosa. Então, a próxima live que eu quero fazer na quarta, porque amanhã eu tenho uma live imperdível, ou pelo menos vou tentar fazer com a Sandelane Moura, vamos falar sobre a questão de Roraima, questão seríssima, Amazônia, Roraima, vamos colocar um incêndio aí, vamos falar sobre um incêndio que ninguém vê? Tem um incêndio assim terrível em Roraima, em todos os sentidos, inclusive físico, todos os sentidos, inclusive físico. Em Roraima ninguém vê, né? A gente vai falar sobre isso se o Facebook permitir. Amanhã às 22 horas, horário no Sudeste, e lá em Roraima, 21 horas. Tá? Não percam essa live amanhã, mas na quarta eu vou voltar com essa questão seguinte, eu vou responder para vocês. Dentro da doutrina islâmica, é verdade a tese da professora da USP, a doutora em antropologia, que afirma que hoje o Brasil é Dar al-Muahada? É verdade? Isto porque ela diz que aqui os muçulmanos não são perseguidos? Então, será que a Déia Fernandes está propalando inverdades quando diz, em vários vídeos, em várias lives, que o Brasil e o Ocidente é terra da guerra, né? Dar al-Harb? Afinal de contas, com quem está a razão? Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar as fontes dela, porque as fontes dela é um estuprador, né? um cara que já puxou cadeia lá é o mais importante nome do mundo islâmico acadêmico lá, né? Na Europa, mas ele já puxou cadeia, o cara gosta de estuprar infiel, né? Esse é um dos doutrinadores, um extremista, e o outro doutrinador importante que ela cita é esse senhor Jihad, que mente a beça e que estudou no berço do ódio ao Ocidente, que é a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é o berço de uma religião que propaga o ódio ao Ocidente, né? E não somente a nível doutrinário, como político, que a gente sabe que a Arábia Saudita fomenta o terror islâmico no mundo inteiro, a gente também sabe disso, né? Enfim, mas então eu vou trazer para vocês base doutrinária de gente que está acima do senhor Jihad,
e do próprio seu Tariq Ramadan, tá? Eu vou trazer de jurista, de quem conhece o direito islâmico. Eu vou destrinchar para vocês o conceito de Dar al-Muahada e Dar al-Harb e Dar al-Islam. Não percam, porque é muito importante, porque o seu filho, o seu parente na universidade está ouvindo isso, que o Islã não está em guerra contra o Brasil, está contra o mundo inteiro, mas não está contra o Brasil, porque aqui a gente aceita a religião bem, quando isso não é verdade. Eu espero vocês na próxima live e convido a vocês que apoiam o nosso trabalho e que acham importante. Eu não sou esse sheik aí, gente, que ganha muito dinheiro, não é pouco, muita doação, ele manda aí no conhecimento na área da América Latina, ele tem dinheiro de sobra para viajar o Brasil inteiro palestrando. Se você acha que no Brasil só um sheik deve viajar para as universidades, igrejas, e, e outros locais, né, para falar sobre o Islã ortodoxo, pintando ele como bonzinho, quando de fato não tem nada de bonzinho. Se vocês acham que isso está legal, continuem quietinhos sem apoiar o nosso trabalho. Mas se você acha que o Brasil precisa conhecer a verdadeira face do Islã, enquanto ainda é possível, porque no futuro nem eu vou poder palestrar. Ouçam o que eu estou dizendo, no futuro nem eu vou poder palestrar no Brasil, porque ao invés de haver a criminalização da Sharia, a criminalização da opinião é que vai acontecer, como o deputado Douglas Garcia denunciou lá em São Paulo, que já tem projeto de lei para multar, perder dinheiro, gente, quem critica o Islã, né? Que é uma intolerância religiosa justamente para calar a voz da crítica ao Islã. Eu vou fazer até futuramente uma live sobre isso. Então, entendam bem, a lei de imigração e tem outros projetos de lei correndo por aí para nos impedir, como acontece na Europa, censurar. E não pensem vocês que amanhã eu vou dar uma de louca criticando o Islã quando no Brasil for censurado. Quando a lei brasileira disser que é proibido criticar o Islã, eu vou obedecer à lei do meu país. E sabe por que eu vou obedecer? Porque o brasileiro teve muitas oportunidades de se levantar contra o Islã ortodoxo e não quis. E não sou eu que vou puxar a cadeia ou pagar a indenização, seja lá o que for, porque o brasileiro e a direita não quis se posicionar no tempo devido. Vou deixar bem claro. Não é coisa de covarde nem nada. Sabe por quê, gente? Tem a Europa, tem Estados Unidos, tem Israel, tem vários países onde eu posso fazer. Europa não, Europa Oriental, só se for o caso da Europa Ocidental, Meca. Mas tem Israel, principalmente Estados Unidos, onde eu posso denunciar o Islã e onde eu não serei processada por isso em alguns países. Agora, no Brasil, muito breve, a militância islâmica está tão poderosa no meio dos formadores de opinião que muito em breve vai ser proibido. E eu não vou dar uma de louca por um país que não quer lutar pela sua identidade cultural, pela sua identidade religiosa, pela sua soberania. Enfim, gente, me perdoe, mas eu não sou mártir. Eu não sou mártir. Eu sou uma estudiosa, eu sou uma ativista que vai continuar trabalhando, mas aonde eu tiver voz. Por enquanto, eu ainda falo, principalmente nas redes, porque infelizmente eu não tenho apoio de igreja. Igreja paga para esse homem falar um monte de mentira. E na próxima live, gente, eu vou colocar aqui o link, tá? Mas na próxima live eu vou trazer o que ele fala, o que essa universidade metodista trouxe da fala dele. Eu vou colocar o link onde ele arrasa, né, aqueles que, segundo ele, seriam islamofóbicos, e ele faz uma crítica à islamofobia. Uma universidade evangélica colocando um defensor do Islã ortodoxo, do Islã que viola direitos humanos, dá voz a esse homem para mentir. Tá lá, não é só a Universidade de São Paulo, não é só essa TV Cultura, a própria Universidade Metodista. Eu vou colocar o link, tá aqui. O título do link é onde a Universidade Metodista de São Paulo dá voz a um defensor do Islã ortodoxo, e o tema é o islamismo e a austeridade nas redes, onde ele senta o pau em quem critica o Islã. Então, gente, enquanto eu não tenho apoio para falar sobre o genocídio de cristãos, a perseguição aos cristãos e minorias, universidades públicas, privadas e até evangélicas dão voz
a um arauto do Islã na sua forma mais perversa. Isso, gente, é covardia. E eu me perdoe, eu queria ser muito equilibrada, mas eu tenho um nojo, sabe, disso, quando eu vejo uma direção de universidade e eu pergunto para você, por que eles estão fazendo isso? Seria bom saber de onde, é só uma dúvida, de onde vêm as doações para essa universidade metodista? É só da grana do pessoal que paga para ser doutrinário, para ser doutrinado para aprender Sharia, né? E se submeter à Sharia? Será? Será que não tem nenhum outro estímulo financeiro? Porque, gente, para vender a igreja primitiva, o estímulo tem que ser. Perdão, a igreja perseguida precisa ter um estímulo muito atrativo. Qual o estímulo da Universidade Metodista de São Paulo para dar voz ao Islã ortodoxo, ao Islã na sua vertente perversa e se calar em relação ao genocídio de cristãos e à perseguição em países muçulmanos? Você que estuda lá precisa saber disso, você tem o dever moral de pesquisar isso, ok? Então, se você acha que eu devo, por enquanto, palestrar no Brasil, que não é só um muçulmano desse naipe que eu mostrei aqui para vocês agora, tá aqui, Banco Itaú, para quem quiser ajudar, porque eu não sou financiada por governo, né? E não sou financiada por igreja nenhuma, porque é bobagem, genocídio. Para que falar sobre isso? Perseguição a cristão, minoria, isso é bobagem. Mas, enfim, Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 11573, dígito 1. E muito breve eu espero estar em Brasília, fazendo a minha parte nesse debate, problematizando o Islã enquanto ainda há tempo. Fico por aqui. Amanhã, live com Sandelane Moura, se o Facebook permitir. E na quarta, gente, não percam a live que eu farei, porque eu trarei esses conceitos bem explicadinhos e vou entrar na questão da nossa identidade aqui, que os muçulmanos já estão se apropriando, dizendo que eles eram nativos também aqui, como muçulmanos, e vocês vão ver por que isso é perigoso. É muito perigoso, ok? Fico por aqui, gente. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou responder já já a todos vocês que escreveram aí, tá? Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, pela atenção e até amanhã, tá bom? Beijo para vocês e obrigada.